uma outra questão importante antes de nós finalizarmos a aula é fazer uma diferença ainda que mínima aqui entre borderline e bipolaridade. Essa é uma dúvida que surge muito, porque existem muitos sintomas parecidos. Eu não vou dizer comuns, mas eu vou dizer parecidos. Dentre eles, há a coisa da labilidade e da instabilidade emocional. Sim, são sintomas parecidos, mas existem características que demarcam a diferença aí de modo muito nítido. E a principal característica está na responsividade emocional. No borderline, como eu expliquei, a depender do que lhe ocorra no dia, se vai ser um dia mais alegre, se vai ser um dia mais triste, se ele vai ter frustração, se ele não vai ter frustração, o humor do borderline pode variar, pode mudar, né, de tonalidade muitas vezes no mesmo dia. No mesmo dia ele pode expressar amor intenso e ódio intenso. No mesmo dia ele pode estar profundamente alegre, feliz e satisfeito, e no mesmo dia ele pode estar profundamente depressivo, descontente, autodepreciativo. Às vezes, como eu disse, eu não exagerei, dentro de 5 minutos a pessoa pode experimentar essas variações profundas. Na bipolaridade, a gente tem também uma instabilidade emocional, só que sem tanta reatividade. Ou seja, dentro de cada uma das fases, seja a fase depressiva ou seja a fase maníaca, na depressão bipolar essas fases tendem a ser mais contínuas. Então, dentro de um mesmo dia, por exemplo, se o sujeito com depressão bipolar estiver dentro da fase depressiva, ele não vai variar tanto, ele vai passar o dia todo depressivo, ou a semana toda depressivo, ou alguns meses depressivo, como a gente vê em algumas coisas, em algumas pessoas. Quando ele transitar da fase depressiva para a fase maníaca, eufórica, do mesmo modo, ele vai se sentir forte, alegre, poderoso, né? Ele vai se sentir disponível por um tempo considerável. Então, a diferença está na responsividade emocional, que no borderline a gente tem uma responsabilidade muito mais instável, muito mais fluida, enquanto na bipolaridade a gente tem estados ou fases mais demorados, né? Mais contínuos. Outras questões, por exemplo, questões de natureza cognitiva, é que na bipolaridade não existe, por exemplo, o pavor do abandono. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão da bipolaridade. Nem muito menos uma impulsividade por afeto. Nós estamos falando de um transtorno do humor na bipolaridade, enquanto no transtorno de personalidade, no transtorno borderline, nós estamos falando de um transtorno da personalidade. Até categoricamente eles estão em áreas bastante diferentes. Para a gente terminar, algumas comorbidades muito comuns, né? Quais são os transtornos que aparecem associados de maneira mais comum com o borderline? O transtorno depressivo bipolar. Paulo, uma pessoa pode ter borderline e bipolaridade? A resposta é sim. A bipolaridade pode ser uma condição comórbida que aparece associada ao transtorno borderline. Outros transtornos de personalidade, inclusive, como a personalidade dependente, quase sempre a gente tem comorbidade. O borderline é também dependente, tem também transtornos de personalidade dependente. A personalidade histriônica, em alguns casos, né, e também o transtorno de personalidade paranoide em função da ameaça do abandono.